Olá, gente, boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo da sede da UVESP em São Paulo, tendo o suporte da diretora de comunicação Silvia Mello, do diretor comercial e de eventos, o Jefferson Tomé Botti, e lá em Curitiba nós temos o suporte total e absoluto do Eduardo Carmona, o homem que criou o Gestor Político. Se você quer saber um pouco mais do que é o gestor político, nascido da inteligência e da expertise do Carmona, entre no site Gestor Político e você vai conhecer um produto excepcional para que os vereadores fiquem sintonizados diretamente com os seus eleitores. Não só vereadores, deputados, prefeitos. Portanto, a nossa equipe está aqui para que a gente inicie uma conversa, um bate-papo. Estamos aguardando as suas perguntas, você que é vereador. E para a sociedade civil, nós temos uma excelente informação. Já a partir de dezembro, nós estamos com a obrigatoriedade de se criar e respeitar o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Olha, você que é servidor e você que é usuário, respeitando aqueles que são de bom trato, é muito comum a gente encontrar servidor mal-humorado, que não atende bem as pessoas, notadamente as pessoas mais humildes. Estas é que pagam o pato. Elas vão como se estivesse dependendo, como se tivesse o servidor do outro lado fazendo o maior favor do mundo para recebê-las. Digo, separadas as pessoas que têm o bom trato na sua formação e na sua educação, de um lado ou de outro, porque também nós temos usuários que maltratam os servidores. O Código de Defesa do Usuário do Serviço Público vai modificar tudo isso agora. A partir de janeiro, os municípios com mais de 100 mil habitantes e a partir de junho ou julho, os municípios com menos de 100 mil habitantes, vamos só conferir aqui, porque é uma lei nova, municípios com população superior a 500 mil habitantes, o código está prevalecendo, está valendo desde junho. E aqueles com município com menos de 100 mil habitantes, a partir de junho de 2019. Tudo muda, porque o código vai ter que ser obedecido. Agora, aproveitando essas mudanças que nós temos de código, de leis, de portarias, eu queria aqui fazer um desabafo. Nós estamos fazendo um curso de contabilidade pública, cujas inscrições já devem estar esgotadas, porque atinge o número que nós precisamos para que todos participem, e estamos nos preparando para uma segunda turma. Por que esse curso? Porque é absoluta cautela que se deve ter no trimestre para apresentação das contas na contabilidade pública, seja da Câmara ou seja do prefeito. Qual é o desabafo? Nós recebemos aqui vários vereadores, que telefonaram aqui para a sede da UVESP, dizendo que o presidente da Câmara simplesmente não autoriza a que ele venha fazer um curso. Ora, o que será que passa pela cabeça de um presidente de Câmara que não compreende a importância de se atualizar na legislação? Acabamos de falar aqui de o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Estamos falando de outra, a contabilidade no trimestre, no último trimestre do ano, que tem que ser rigorosamente bem feita. Nós estamos colocando uma mestra em contabilidade para dar um curso. O que será, eu repito, passa pela cabeça de um presidente de Câmara que diz que o vereador não precisa aprender, não precisa viajar, não pode fazer seminário, não pode fazer nada. Ora, se é para ser vereador apenas para fazer indicações, requerimento e voto de pesar, essa Câmara tem que ficar do lado e o prefeito, infelizmente, vai ter que correr sozinho. Nos tempos atuais,
e nós estamos no século XXI, cujo protagonista principal é o poder local, todo mundo vai ter que falar com as cidades que não têm representantes que dominam o conhecimento, elas vão ficar à margem da história. E estes serão culpados. Estes que não autorizam vereadores a cumprir o seu papel de aprender, e também os funcionários, tem presidente de Câmara que não deixa o chefe da contabilidade fazer um curso. Este está correndo um sério risco, porque se a conta dele for glosada pelo tribunal, no próximo exercício ele não pode ser candidato. Portanto, olha, tem esse lado. E tem um outro lado, que são dos advogados das câmaras que dificultam também as ações dos presidentes de câmaras. Quando a população ainda não tem uma leitura muito farta sobre a importância do poder legislativo, é triste e lamentável que ainda existem câmaras que se posicionam contra o aprendizado, o conhecimento, a reciclagem do vereador e do agente público. Isso vale também para as prefeituras municipais. Repito, falamos agora do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Acontece que nós vamos ter também a lei do compliance, a lei que estabelece relações de absoluta transparência do poder público com a sociedade. E um destaque que nós queremos dar aqui, nós fizemos ontem, e todos vocês receberam um boletim informando, além da parceria com a Ferreira Neto Advogados, nós fizemos uma parceria com o IBGESP, que é o Instituto Brasileiro de Educação em Gestão Pública, e que faz esta revista, cujo material é extremamente farto para que a gente publique também no Jornal do Interior. Essa parceria, e recebemos aqui na sede a Alessandra Gaspari, que é a presidente do IBGESP, e a Maria das Graças, que atualmente é superintendente do IANSP, mas uma das fundadoras do IBGESP, para traçar essa parceria, para que a gente possa fazer cursos de capacitação, orientações, informações, transmissões como essa dessa live, informando, orientando, para que, se erram, pelo menos que errem menos. Se os agentes públicos erram, que pelo menos errem menos. Vamos repetir isso para ficar muito claro. E a revista do IBGESP é que chama a atenção. O planejamento orçamentário do último trimestre exige atenção redobrada. Quem está dizendo isso é o especialista Tiago Brito, que faz parte do corpo docente do IBGESP. Ele é engenheiro de computação da Universidade Metodista de São Paulo e consultor de planejamento orçamentário com especialização em Business Intelligence pela Fundação Getúlio Vargas. Esta parceria vai render muito para o agente público. Nós vamos falar sobre governança corporativa, sobre compliance, sobre o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que é fundamental esse código, mas os vereadores têm que saber, os prefeitos têm que saber e os seus funcionários também precisam fazer cursos para se atualizar. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, traçar uma linha de roteiro para que a gente possa, com a IBGESP, cuidar destes assuntos e com a Ferreira Neto Advogados, cuidar de dar informações na ordem jurídica. Vereadores, quero repetir aqui, que tiverem alguma dúvida, quiserem sanar alguma dúvida, que falem com a gente já, agora, porque aí aquilo que nós não pudermos responder ao vivo aqui e agora, a gente o fará oportunamente. Eu quero cumprimentar o nosso parceiro, o Flávio Amari. O Flávio é presidente do Secov. O Flávio, ele fez um artigo no jornal Estado de São Paulo de hoje, que fica na página 14. Antes de falar desse artigo, eu quero cumprimentar o Braulio Assis,
o Alessandro de Jales e o Richard de Guarani do Oeste. Aliás, o Richard é um dos inscritos no curso que vai acontecer no dia 22 no auditório da nova sede da UVESP, na nova sede da UVESP, que fica na Rua Pará. O IBGESP fica aqui na Alameda Santos e a UVESP, por enquanto, está na Rua Pamplona. O nosso abraço também para o Tony Sando. O Tony é um dos maiores experts em turismo do Brasil. Ele acaba de fazer uma promoção de produtos de enfeite, mas que destaca a cidade de São Paulo. São Paulo é tudo de bom. E realmente São Paulo é tudo de bom. Ao se pensar em São Paulo, muita gente pensa em terra do negócio, mas muitos sabem que aqui é a capital mundial da gastronomia, que nós temos grandes hotéis, que nós temos bons restaurantes. Então, um abraço ao Tony Sando, porque o turismo é hoje o maior empregador de todos os tempos. Um abraço também ao José Luiz Iunes, que é médico, pneumologista da cidade de Barretos, Manuel Messias, o Silvio Pires, a Érica Afonso, querida companheira de Bananal, a Malu Ribeiro, que é de Jacareí, e a Alessandra Gaspari, acabamos de falar dela, é a presidente do IBGESP. Vocês vão ouvir falar muito em IBGESP, porque a IBGESP já capacitou algumas dezenas de milhares de funcionários públicos pelo país. A Célia Leão, a minha querida deputada estadual, que vai assumir a partir de janeiro a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa história é sempre bom contar. A secretaria ela foi gestada pelo prefeito José Serra, em São Paulo, criou-se a Secretaria Municipal. Ao assumir o governo de São Paulo, Serra criou a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Durante 7 anos, nós estivemos juntos, fazendo com que os direitos da pessoa com deficiência fossem respeitados. Mais do que isso, que as pessoas com deficiência não fossem classificadas como pessoas com algum tipo de doença. Foi uma luta árdua, difícil, uma luta complicada, na qual nós tivemos o apoio da secretária que acaba de receber uma homenagem no Brasil, a Lina Mara Riso Batistella. Hoje nós temos uma população maior do que o Uruguai, maior do que a Argentina no Brasil, 14,5% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Esse número vale também para o estado de São Paulo. Muito bem. Durante 7 anos, a deputada Célia Leão se comprova e se afirma como uma ativista de primeira linha e de primeira grandeza em defesa desta minoria que sofre, às vezes, bullying e, para não dizer, algum tipo de assédio moral. A Célia é aquilo que nós podemos dizer hoje, a mulher certa no lugar certo. Governador eleito João Dória deu uma demonstração de horizontabilidade mental, de conhecimento da gestão pública, ao convidar a nossa querida deputada Célia Leão. E eu recomendo aos vereadores que conhecem a Célia, que sabem do seu trabalho, que façam uma moção de aplausos, cumprimentem o governador do estado por essa magnífica escolha. Mais uma vez, a Célia vai mostrar que o ativismo dela é forte na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. A ela, o nosso carinho. Um abraço a Antônio Augusto de Rio Preto, Douglas Ferrari, Tiago Silva, Ciro Moura, Wagner Carvalho Novaes e o João Gomes. 2 políticos aqui com destaque estadual. O João Gomes, ele é do gabinete do vereador Caio Miranda. O Caio é nosso diretor aqui na UVESP, é secretário-geral
da União de Vereadores do Estado de São Paulo, um vereador cabeça preta, representa a juventude que quer mudanças na vida pública nacional. E ele sabe melhor do que ninguém, porque ele fala diariamente com esse público. E o Ciro Moura, que é presidente de um partido, há muito milita na política, amigo querido, a ele o nosso abraço por estar em sintonia com a gente. Mas eu estava falando no Flávio Amari. O Flávio, na coluna do Secov de hoje, ele é nosso parceiro da UVESP, portanto, é parceiro do municipalismo. O título do seu artigo é 100% otimistas. O fecho do artigo diz: é hora de todos os cidadãos se unirem e trabalharem em prol do país. Esta é a maior chance que temos de mudar e avançar. O que ele quis dizer aqui neste artigo é que este momento, com este novo modelo de eleições que o Brasil optou, elegendo um presidente que gastou menos de 2 milhões para ser presidente do Brasil, um governador que foi prefeito de São Paulo e que tem a gestão privada como a sua meta para transformar o serviço público como se fosse uma empresa, que é o grande caminho, hein? De qualquer prefeitura, de qualquer governo, é transformar o Estado como se uma empresa fosse. Então o Flávio, que é filho do ex-prefeito de Sorocaba, Renato Amari, o Flávio diz que chegou a hora de todos se unirem. Ele é presidente do Secov, do Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo, que tem na sua marca, lá na sua parede, Romeu Chap-Chap, que é um ícone na defesa do mundo da construção civil. Portanto, Flávio, os nossos parabéns, nossos cumprimentos por esse belíssimo artigo e com certeza todos farão dele uma espécie de bíblia para acompanhar. Um abraço ao Reinaldo Madureira e um abraço ao deputado Sebastião Santos, deputado reeleito, que tem o nosso carinho, a nossa admiração. Ele representa a minha região, a região de Barretos, que tem o grande hospital de câncer, que tem a maior festa folclórica da América Latina. Um abraço, deputado, parabéns pelo seu trabalho municipalista e que você continue nesta luta, porque o município é o terreno onde se assenta o edifício da cidadania e que, segundo Konrad Adenauer, o fundador da social-democracia na Alemanha, é onde se aprende a verdadeira democracia, que é, como diz Mahatma Gandhi, o diálogo entre os contrários, a convivência pacífica entre aqueles que pensam diferentemente dos outros. E por falar entre aqueles que pensam diferentemente dos outros, eu queria aqui fazer um comentário sobre esse tema que vem provocando discussões desnecessárias na política brasileira, que é o projeto de lei da escola sem partido. Se vocês me perguntarem a minha opinião pessoal, eu diria, está certo, escola sem partido. Doutrinar, ninguém que é conservador procura doutrinar. Quem doutrina são aqueles que estão abrigados no campo totalmente da esquerda, que acham que os alunos são obrigados a pensar como eles. Nós soubemos e sabemos de escolas onde pessoas que compareceram com uma camiseta, por exemplo, do Bolsonaro, foram agredidas. Entretanto, eu nunca vi ninguém agredir alguém que esteja portando, vestindo uma camiseta tipo Lula livre, ou o PT é o melhor, ou a esquerda é que realiza. Portanto, essa discussão é desnecessária porque o projeto está lá e na escola as pessoas têm que aprender a ler, a escrever, a conhecer o português e as disciplinas que formam o contexto brasileiro e não serem doutrinadas politicamente ou na questão do gênero sexual. Isso não é problema da escola. Então, nós queremos dizer que os vereadores que pensam assim também, que entendem que a escola deva ser escola sem partido, que façam moções aos seus deputados.
Um vereador me disse anteontem que ninguém melhor para chegar junto ao deputado, para não dizer pressionar, do que o vereador, porque é o vereador que eles procuram. Então, se é o vereador que eles procuram, conversem a respeito desse projeto de lei. Mas entendam uma coisa, o Brasil tem coisas mais importantes para resolver. O Brasil precisa aprovar a reforma da Previdência, o Brasil precisa amoldar a modernidade, a lei trabalhista, enfim, o Brasil tem reformas absolutamente necessárias. A reforma política, que já praticamente está sendo feita na prática. A reforma política está igualzinho o voto distrital. Ele não existe de direito, mas existe na prática. Os deputados eleitos para esse mandato, como em outros mandatos, são deputados que representam as suas bases. Portanto, a reforma política que é necessária, é impossível conviver-se num país com 35 partidos políticos, ela é absolutamente necessária. Mas olha, tem uma que é a mãe de todas as reformas. Eles falam que é a reforma política que é a mãe de todas. Eu acho que não. Eu acho que a reforma que é a mãe de todas é a reforma tributária. Olha, nós já falamos aqui e nos manifestamos em boletins, em pronunciamentos, que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e o governador de São Paulo deram um grande passo na direção do respeito ao poder local. O presidente Bolsonaro falou que o Pacto Federativo é uma das suas prioridades. E o governador de São Paulo recria, traz de volta a Secretaria do Interior, que funcionou até o governo Orestes Quércia, lá atrás. Parou de funcionar. Nós tínhamos a Secretaria do Interior, nós tínhamos a Superintendência, a SUDELPA, a Superintendência do Litoral, e nós tínhamos o CEPAM, que é o Centro de Estudos da Administração Municipal, que foi fechada nesse governo que se encerra, dentro de uma crise que nós estamos vivendo, então não há que se contestar. O governo entendeu que o município pode ter a sua própria orientação, o CEPAM foi fechado. O governador João Dória, ele vai criar a Secretaria do Interior. Ele está fundindo algumas secretarias para diminuir o número de secretarias, copiando Brasília, que vai diminuir, mas vai focar também na Secretaria do Interior. E há no interior do estado uma expectativa muito grande, até para saber quem é que vai ser o secretário do interior. Precisa ser alguém que conheça o interior, que saiba o que pensam vereadores e prefeitos, porque estes reproduzem o pensamento da sociedade. Eu quero dar um abraço aqui também no Aldo Dias, no Wilson Ceciliato de Jacareí, no querido Aristides Cury, é outro homem que domina o turismo, a Andréia Duarte, do jornal Vidas Lá Fora de Portugal. O jornal Vidas Lá Fora de Portugal tem uma coluna também que é feita pela nossa diretora de comunicação, a Silvia Melo. Vidas Lá Fora mostra para os países europeus e para nós brasileiros qual é a vantagem, e olha que são muitas, hein, de viver e passear em Portugal. Um grande beijo à minha querida tia Olinda Yunis, querida e saudosa tia, que eu tenho muito carinho e desejo que a sua saúde fique cada vez mais forte, porque é hoje uma das únicas representantes da grande família Miziara que migrou do Líbano para viver aqui no país e com foco em Barretos, São José do Rio Preto, Uberaba. O prefeito de Bananal está assistindo o nosso programa daqui, o Carlindo Nogueira, o Piá. A ele o nosso abraço, prefeito de Bananal, cidade que já tivemos com a Caravana da Acessibilidade, não foi? Tivemos lá com a Caravana da Acessibilidade. Essa que nós falamos no início com a nossa querida Célia Leão, que vai assumir a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência a partir de janeiro. Olha, para os que vão fazer o curso, e nós estamos vendo aqui que muitos que vão fazer o curso dia 22,
estão neste momento nos assistindo, nós vamos disponibilizar para todos todo o material, todo o conhecimento que for colocado pela doutora mestra em contabilidade, a Fabiana, tudo que for dito por ela, os que estão fazendo o curso vão receber lá um pendrive para que possa levar para casa e recordar tudo aquilo que aprenderam. Sorte das prefeituras e muita sorte das câmaras cujos representantes estão vindo, porque nós estamos falando numa doutora na matéria para a qual nós recebemos inúmeros elogios de funcionários graduados do Tribunal de Contas do Estado. Os contadores, os assessores e mesmo vereadores e prefeitos que estão inscritos vão levar para casa todo o conhecimento necessário para fechar o balanço do ano, do dinheiro público, da transparência pública, para não ter problema lá no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E eu queria dizer aqui também que a União de Vereadores do Estado de São Paulo, juntamente com a União de Vereadores do Brasil, com o Jornal do Interior, com a Câmara Municipal de São Paulo e com 10 prefeituras do Estado, no próximo dia 6 de dezembro, no plenário 1º de maio, na Câmara Municipal de São Paulo, nós vamos fazer uma homenagem a um grande amigo, mas independente de ser um grande amigo, uma figura que demonstrou com a farda que é municipalista. Nós estamos falando do Tenente Brigadeiro Marcelo Canites Damasceno. O Marcelo Damasceno, ele conheceu vários prefeitos em viagens internacionais e estes prefeitos fizeram com ele uma amizade muito grande e solicitaram a ele a exibição da Esquadrilha da Fumaça. Esta exibição da Esquadrilha da Fumaça é o sinal verde para que todos saibam o que representa a aeronáutica para o Brasil. Muita gente pensa em aeronáutica apenas na Força Aérea Brasileira. Muita gente não sabe, e é importante que se sabe, o papel que o Ministério da Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, exercem e executam nas fronteiras do Brasil. Mas muito mais do que isso, as ações de responsabilidade social que faz a aeronáutica. As Forças Armadas têm uma representação significativa na proteção da nossa segurança, do nosso ir e vir, do nosso direito de viver, do nosso direito constitucional de existir. E esta homenagem que se faz ao Tenente Brigadeiro Marcelo Damasceno é uma oportunidade que os prefeitos, os municípios têm, vereadores também, de agradecer por tudo que ele tem feito. Porque ele não só atende isso, Esquadrilha da Fumaça. Todos os problemas de ordem legal, que legalmente podem ser resolvidos pela aeronáutica, ele não pensa duas vezes, ele autoriza, porque ele sabe que o prefeito às vezes vai pedir alguma coisa que na verdade vai representar o desenvolvimento, como ele fez recentemente com Araçatuba, facilitando aqui a produção de Araçatuba, o conhecimento do desenvolvimento de Araçatuba não sofra solução de continuidade. Portanto, o nosso abraço ao prefeito Dilador, lá da cidade de Araçatuba, e os nossos cumprimentos à Câmara, que outorgou recentemente o título de cidadania ao Tenente Brigadeiro Marcelo Damasceno. Bem, eu tenho a impressão que estes assuntos que nós tratamos aqui é de uma responsabilidade muito grande de nossa parte e da parte dos vereadores. É muito necessário dizer que o século XXI, já dizia um grande filósofo e sociólogo, o século XXI é o século do município, é o século das cidades. Nós tivemos vários séculos do império, da indústria, e agora nós temos o século das cidades. O poder local, mais de uma vez, e o nosso abraço a Patrícia Garracini, que nos assiste, nós tivemos uma demonstração inequívoca de que o poder local é protagonista.
Hoje ninguém mais conversa a nível de desenvolvimento, de proteção do meio ambiente, sem pensar no poder local. O poder local é o que tudo resolve. O poder local é aquele que recebe competências da União, tem que cuidar da saúde, da educação, da segurança pública, das escolas, da habitação, mas não recebe devidamente os recursos que precisa para se manter, que precisam os municípios brasileiros. Mas o poder local é onde tudo se resolve, é onde tudo acontece. Ali é que estão as pessoas que um dia vão ser empresários de renome, um dia vão ser deputados estaduais, federais, deputados, senadores da República. Aliás, nós estamos com um exemplo claro aí, né? Um ex-prefeito assume o governo do estado de São Paulo e um ex-vereador e ex-deputado, atual deputado, assume a presidência do Brasil. É um aprendizado. Por isso que nós insistimos muito para que o vereador tenha oportunidade de estudar, seja à distância, seja presencial, seja na leitura de boletins, artigos. É importante que ele faça o seu autoconhecimento para trabalhar pela cidade. Quem domina é quem tem conhecimento. Quem realiza é quem sabe. Quem não sabe, fica lá na Câmara Municipal sentado, resolvendo probleminhas pequenos e é dono de um mandato só. No outro não vai se reeleger, porque não sabendo trabalhar para a população, o povo é inteligente, o povo é capaz, o povo tem discernimento e elege aqueles que são os melhores. Portanto, eu quero voltar ao meu início para dizer o seguinte: enfrentem os presidentes, repito, felizmente são poucos, que são contra a capacitação e a competência dos vereadores. E para os presidentes, enfrentem aqueles procuradores que acham que não se deve fazer nenhum tipo de filiação a nenhum órgão municipalista porque a lei não permite. Ora, absolutamente errados. Estes talvez não queiram que outros advogados deem sustentação ao seu parecer. Mal sabem eles, que estão lá incrustados nos municípios, que o seu parecer pode ser ajudado, colaborado por alguém com maior conhecimento ou com mais tempo de conhecimento. Nós queremos dar um grande abraço no Alexandre Custódio, no Wagner Quadros e a todos que nos assistiram, os que se manifestaram, os que não se manifestaram, o nosso muito obrigado. Na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente e vai ser véspera do curso, que será no dia 22. Olha, já estamos preparando um novo curso de contabilidade com a Fabiana, estamos preparando alguns cursos com o IBGESP e vamos fazer também o calendário de férias para que aqueles que estão em recesso possam aproveitar o tempo do recesso e se aperfeiçoar na sua atividade. Boa noite, um abraço a todos, excelente feriado.